Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui a mais um episódio da nossa Cinemateca Histórica. Eu sou Alexandre Guilhão, cineasta, historiador. Hoje a gente vai dar então seguimento aí aos episódios especiais aí com relação ao mês da mulher, mês de março. Hoje então dando continuidade a uma publicação que eu tinha feito ali no nosso Instagram da Cinemateca. Quem não segue por lá, convido a seguir, né? Eu fiz uma publicação lá sobre mulheres revolucionárias na América Latina. Foram 4 mulheres que eu destaquei ali. E hoje eu vou fazer então aí um vídeo, assim, vamos dizer, casado, porque eu vou tratar de uma delas, que é a Cecília Magni, a comandante Tamara, que foi uma revolucionária chilena, tá? E também vou aproveitar e fazer uma breve análise de um filme onde ela é protagonista, um filme que foi lançado recentemente, tá? Mas eu vou chegar nele, que é o filme Morte ao Pinochet, filme de 2020 e que está chegando nos cinemas brasileiros agora em 2023. Bom, então vou falar um pouco primeiro da trajetória dessa grande revolucionária chilena, que é a Comandante Tamara, né? Eu vou chamá-la assim porque foi o nome que ela escolheu durante os anos de luta armada, de luta clandestina, tá? Então, só para dizer assim, gente, a Tamara, né, nascida como Cecília Magni, ela tem uma origem burguesa. Ela nasceu em uma família burguesa do Chile, inclusive uma família que apoiou o golpe do Pinochet, uma família que era contra o Allende. Até vem uma curiosidade, ela era muito jovem ainda na época do golpe, ela era adolescente, e existem registros, inclusive, dela, ela ali, pré-adolescente, com a família participando dos protestos contra o Allende. Mas, enfim, né, ela era muito jovem, de uma família, né, na origem social, né? Então, vocês sabem que na crise o indivíduo tende a voltar à sua classe social de origem, né? Então, a família dela apoiou o Pinochet, e inclusive a família dela seguiu apoiando o Pinochet por todo o período, né? Todo o período da ditadura militar lá no Chile. Vejam que existem diversos documentários sobre o grupo que ela participou, que eu vou falar logo, tá? E existe um documentário que eu já vou deixar de recomendação agora, que é o documentário Comandante Tamara, Golpe al Corazón, que é um documentário que está disponível até no YouTube. Em espanhol não tem legenda, mas caso alguém entenda espanhol aí, pode assistir lá, que é bem interessante. É um documentário televisivo que conta bem a trajetória dela, assim, é muito interessante esse filme, tá? Mas então falando um pouco mais sobre ela, tá? Sobre a trajetória dela enquanto militante, enquanto revolucionária, o papel dela na construção de uma identidade até nacional durante a ditadura militar. A Tamara, ela foi estudante, né, de economia na Universidade do Chile, Universidade de Chile, até que ela trocou o curso de economia pelo curso de sociologia. Isso durante já a ditadura do Pinochet, tá, gente? Cara, ela na fase adulta, ela já era o golpe do Pinochet. Quando o Pinochet entrou no poder, ela tinha, se não me engano, 16 anos. Tá? Então ela entrou na faculdade, digamos, aí nos anos iniciais da ditadura. A ditadura do Chile teve 18 anos, então ela ela devia ter, exato, 18 anos. 18, a idade de universidade, né, de entrar na universidade, 17, 18 anos, enfim. Então ela entrou na faculdade de economia, depois ela trocou a economia por sociologia. Ela se aproximou da juventude do Partido Comunista nesse período, tá? O Partido Comunista estava na clandestinidade, né? Mas ela entrou na juventude do partido e posteriormente ela entrou em um grupo chamado Frente Patriótica Manuel Rodrigues, tá? A Frente Patriótica Manuel Rodrigues se constituiu assim num grupo paralelo que se origina dentro do Partido Comunista do Chile. Os militantes, eles eram a maioria, né, pelo menos a maioria do comando nacional era do Partido Comunista, mas era um grupo que ele atuava de maneira independente, inclusive posteriormente chegou até a romper com o partido, mas isso é bem depois, tá? Então o grupo inicia suas atividades no final dos anos 70 e nunca encerrou atividades.
teoricamente, tecnicamente, o grupo existe ainda. A Frente Patriótica Manuel Rodrigues, ela inicia suas atividades na clandestinidade, com treinamento político, com atividades clandestinas de formação de militância política, militância armada, militância revolucionária em 1979. Na época, era apenas conhecida como Frente Zero. Ela vai adotar o nome de Frente Patriótica Manuel Rodrigues em 1983, tá, gente? E aí vejam, a Frente Patriótica ela vai enviando desde 79 militantes na clandestinidade para fazer treinamentos militares em Cuba, na Alemanha Oriental, na Bulgária, na União Soviética, e aí esses militantes vão formando grande capacidade militar, capacidade de estratégia tática, e inclusive, depois de formados, teve uma situação aí bastante importante, porque vai eclodir a Revolução Nicaragüense em 79. Alguns anos depois dos sandinistas nicaragüenses estarem no poder, vai haver os contras, que são financiados pelos Estados Unidos para combater o regime sandinista na Nicarágua. Os militantes da Frente Patriótica que estavam em diferentes partes do mundo receberam ordens do Comitê Central do Partido, da Frente Patriótica, para ir a Nicarágua ajudar na luta revolucionária, né, dos sandinistas enfrentando os contras que vieram dos Estados Unidos. Então, além do treinamento militar que tiveram em países socialistas do período, eles também puderam botar em prática o seu treinamento na Nicarágua. E muitos deles também receberam outros tipos de treinamento depois na Nicarágua, né? Então, a Frente Patriótica, antes mesmo de existir, ela já estava em atividade na Nicarágua. Bueno, então a Cecília Magni, Tamara, ela vai entrar na Frente Patriótica aí, então, já nos anos 80, né? E a Frente Patriótica, nesse período, já se preparava para ações mais ousadas. Inclusive, aí, a sua ação mais ousada começou a ser planejada ainda na Bulgária, com militantes ainda na Bulgária, tá? Que é uma ação que vai ter depois a organização da Cecília Magni, da Tamara. Bom, então assim, quando a Cecília Magni entra na Frente Patriótica Manuel Rodrigues, aí notem que a Frente Patriótica Manuel Rodrigues foi o maior grupo de luta armada no Chile durante a ditadura do Pinochet. Não foi o único que existiu, mas foi o maior. Antes da ditadura, tu vai ter o MIR, que é o Movimento da Esquerda Revolucionária, tá? Que já existia desde a época da Unidade Popular, na época do Allende no poder, né? Antes disso, inclusive. Mas esse grupo ele foi sendo combatido pela ditadura, foi sendo dizimado, né? Então, nos anos 80 já vai ter, ele ainda existia, mas já bem enfraquecido. E durante, então, o período militar do regime de Pinochet, a Frente Patriótica Manuel Rodrigues constituiu o maior grupo de luta armada. Chegou a ser um dos maiores grupos de luta armada de esquerda em toda a América Latina, né? Com militância forte em todas as partes do país. Isso é uma coisa bastante incomum até para luta armada. Então vejam só, gente. A Cecília Magni adota o nome de Tamara. E por que esse nome? Tamara é uma homenagem para a revolucionária argentina Tamara Bank, que é uma argentina, como eu já falei, que trabalhava no serviço de inteligência cubana e que estava com o Che Guevara quando eles foram capturados na Bolívia em 67. Então, em homenagem a essa revolucionária argentina, a Cecília Magni adota o nome de Tamara, né? E a Tamara, ela foi a única mulher que conseguiu ser uma comandante na Frente Patriótica Manuel Rodrigues. O Comando Nacional da Frente Patriótica Manuel Rodrigues tinha poucos integrantes, tá? Não chegava nem a 10. E ela era a única mulher. Não era a única mulher na frente de Manuel Rodrigues, tá? Existiam várias. Mas foi a única que teve posição de comando na Frente Patriótica. E ela, enquanto comandante, ela ficou responsável
pela logística da operação e pela articulação nacional do grupo. Então ela foi fazendo aí uma série ela viajava fazendo a articulação do grupo a nível nacional, organizando o grupo, né? Então ela é uma militante revolucionária de grande importância na luta armada, na luta revolucionária chilena. Ficou a cabo dela a organização da maior ação da luta armada no Chile, que foi a tentativa de execução de Augusto Pinochet, que foi no dia 7 de setembro de 1986. Vejam só, isso aconteceu, isso é uma história real. Depois eu vou falar um pouquinho do filme, porque o filme é sobre isso, né? Mas vejam só. Então nesse dia, a Frente Patriótica Manuel Rodrigues, que já vinha monitorando o Pinochet há meses, infiltrando falsos jornalistas, enfim, fazendo uma série de espionagens, planos de sabotagem, descobrindo toda a rotina do ditador chileno para poder fazer a execução desse plano. Então no dia 7 de setembro, e vejam só, qual era a tática desses revolucionários chilenos? A tática era justamente a de executar Augusto Pinochet na Cordilheira dos Andes, anunciar ao povo o início da guerra revolucionária, que teria o nome de Guerra Patriótica, La Guerra Patriótica, tá? E a partir daí conclamar as massas para que se unissem à luta revolucionária. Eles já vinham atuando na formação e na organização de comunidades de bairro, de periferias. Vejam que no começo dos anos 80 vai ter uma série de protestos nas periferias do Chile, e eles estavam inseridos nesse contexto, né? Os rodriguistas estavam nesse contexto de grande agitação popular no Chile contra a ditadura, né? Então eles foram estudando a situação, a evolução dessa situação, e entenderam que naquela metade dos anos 80 a situação já era favorável para a guerra revolucionária. Então o plano era executar o Pinochet na Cordilheira dos Andes, porque eles identificaram que lá havia um ponto cego de transmissão, que lá seria difícil de conseguir reforços, eles poderiam atacar e demoraria a ter uma reação por parte de tropas de auxiliares, né? Fizeram todo o estudo da operação. Como eu falei, Comandante Tamara foi a grande organizadora, e ela deveria estar, inclusive, também entre os atacantes, entre os fuzileiros. Mas, na última hora, Raul Pellegrin, que é o comandante máximo da Frente Patriótica, na última hora, ele não estava lá, ele não estava na Cordilheira, ele deu ordens para que ela fosse retirada da operação, por entender que ela não poderia ser perdida de maneira nenhuma, porque ela fazia a logística do grupo e a coordenação nacional. Então, se ela caísse em combate, o grupo teria muita dificuldade para fazer essa articulação nacional, porque essa articulação é clandestina. Então é muito difícil substituir uma pessoa nessa função. O comando da operação ficou a cargo de José Joaquim Valenzuela, que era conhecido como Comandante Ernesto, claro que uma homenagem ao Che Guevara. Esse nome ele adotou especialmente para essa operação, que ficou batizada como Operação Século XX, Operação Siglo XX. Tá? Porque eles consideravam, os revolucionários, que essa operação ia mudar o curso do século XX. O século XX que vai ter uma série nos anos 60 de movimentos revolucionários tomados por ditaduras militares logo em seguida, e que eles consideravam que a partir dali seria uma mudança mundial a partir da morte do Pinochet. Então eles levaram a cabo essa operação, levaram algumas dezenas de combatentes para a Cordilheira dos Andes para abordar a comitiva presidencial do Pinochet. Eles iniciaram um ataque, metralharam a comitiva do Pinochet, atiraram bombas. Foi uma longa batalha entre os rodriguistas e os militares, onde eles chegaram a fustigar o carro do Pinochet. Eles acharam que tinham executado o Pinochet e se puseram em retirada, porque eles já tinham fuzilado o carro e tudo mais, e acharam que já tinham vencido. E aí saíram dali, ainda tiveram um novo confronto quando estavam
quilômetros. Eu já estive naquela região, gente. Eu estive no Chile no passado e estive naquela região ali. Para tu chegar de um lugar em outro, tu fica centenas de quilômetros rodando, né? Então numa dessas eles foram interceptados ainda por um posto policial, tiveram um novo combate, derrotaram a força policial que estava ali aguardando eles e seguiram. Mas como a gente sabe, a história mostra, o Pinochet não tinha morrido, né? E o Pinochet fez inclusive grande alvoroço, né? A partir disso, utilizou isso para reprimir seus adversários políticos, e inclusive teve uma série de, assim, vamos dizer, as fake news da época, tiraram fotografias do vidro do carro, mostraram que tinha uma imagem que parecia que era a Maria, mãe de Jesus ali, ela protegia o Pinochet. Então tem esse tipo de coisa que é muito antigo já no nosso continente latino-americano, muito marcado pelo moralismo religioso, católico, hoje em dia outras denominações cristãs, enfim, né? Então essa tentativa deles acabou fracassando. E aí o intento de fazer uma guerra revolucionária acabou recuando. Bom, 2 anos depois disso, então, em 88, o grupo, a Frente Patriótica Manuel Rodrigues, depois de ter feito um recuo tático, vai botar em prática a sua tentativa de guerra revolucionária, de uma guerra popular prolongada, de uma guerra movediça no território chileno, e eles vão iniciar uma série de ataques em diversas cidades. Eles vão inclusive tomar algumas cidades no Chile, algumas delas até sem resistência nenhuma da polícia. Algumas tiveram batalhas. A maior foi em Los Quienes, onde estava a maior parte do comando do grupo, inclusive Raul Pelegrín, que era conhecido como Comandante José Miguel, ou então Comandante Rodrigo, uma referência a Rodrigues, né? E a própria Tamara estavam lá no Los Quienes. Alguns dias depois de eles terem tomado Los Quienes, as forças policiais e militares acabaram tomando de volta a cidade. E isso é um ponto importante na história da Frente Patriótica, porque foi considerado ali pelo Comando Nacional que houve uma falha de segurança grosseira, e no sentido de que o chefe da segurança, Luiz Arriagata, conhecido como Bigote, ele foi considerado um traidor pela frente, tá? Isso até hoje é controverso, tá, gente? Até que ponto realmente ele era considerado um traidor. Mas foi tão falha a segurança dos principais comandantes, sendo que o Bigote, que era o responsável pela segurança, foi o único comandante que saiu ileso da operação, que o comando da frente, os remanescentes, ordenaram aí a instauração de um tribunal revolucionário, onde o Bigote foi condenado por traição e executado. A Tamara e o Raul Pelegrín foram mortos nessa operação. Eles foram barbaramente torturados e mortos, e os corpos foram jogados ao rio. Isso também é uma prática da ditadura do Chile que vem desde o primeiro momento, né? Vejam que, por exemplo, quando eles dão um golpe em 73, eles vão jogar o corpo do Victor Jara, já morto, covardemente assassinado, numa periferia chilena, justamente para dar ao povo o recado de que não se revolte. E isso aconteceu aqui com a nossa querida comandante Tamara e com Raul Pelegrín. Depois da execução deles, jogaram no rio, e esse rio dava alguns povoados ali na beira da Cordilheira dos Andes. Tem alguns povoados ali. Inclusive foram esses povoados que acharam os corpos deles, né? Então vejo que isso é uma prática de terrorismo de Estado, ou seja, a violência de Estado é servindo justamente para suplantar qualquer tipo de intento popular, né? Então a força repressiva de Estado, utilizado com um aparato extrajudicial, um aparato repressivo, literalmente, né? Direto, de maneira direta, para, de certa maneira, silenciar qualquer diferença entre classes sociais. Então, essa prática foi colocada aqui, a tortura é resultado disso, e a morte da Tamara e do Raul Pelegrín tem a ver com isso. Eu não vou colocar aqui a foto do Bigote na edição do vídeo, tá? Porque eu acho que um sujeito como esse, ele não merece ter o rosto aqui. Inclusive eu não vou colocar nem o alcunha dele enquanto comandante, tá? Porque eu acho que não há nenhum tipo de moral, ou ética, ou coisa do tipo
em referir esse sujeito como sendo o comandante de uma força revolucionária. Bem, e agora então, depois de falar um pouco sobre essa grande mulher revolucionária chilena, a comandante Tamara, eu vou falar um pouco então do filme, então, né, o filme de 2020, que é o Matar al Pinochet. No Brasil ficou como Morte a Pinochet. Não é bem a mesma coisa do espanhol para o português. Mas, enfim, né, vamos falar então desse filme. É um filme que eu não vou dar spoiler, porque ele está em cartaz em alguns cinemas, inclusive aqui em Porto Alegre. Ele está em cartaz na Casa de Cultura Mário Quintana, ali na Cinemateca Paula Amorim. Eu recomendo, eu já quero começar dizendo isso. É um filme muito bom, eu vi 2 vezes, gente. Também porque eu pesquiso o Chile, tá? Meu doutorado é sobre o Chile, sobre o movimento revolucionário no Chile, depois a ditadura e tudo mais, enfim, cinema chileno. Então, como é um objeto de pesquisa, eu já sabia que esse filme existia, mas eu nunca tinha encontrado ele para ver, então para mim foi uma emoção muito grande poder ter visto, e eu acabei vendo 2 vezes. Eu vou só trazer algumas questões do filme, assim, pra falar pra vocês, né? Não vou dar spoiler, não vou contar o final, porque aí quem quiser ver o filme vai lá ver, eu recomendo bastante, tá? Então esse filme é um filme, como eu falei, de 2020 e só tá chegando agora nos cinemas brasileiros. Mas, assim, gente, antes tarde do que mais tarde, né? Então não tem problema nenhum. Esse filme é um filme de estreia do Juan Ignacio Sabatini, que é o diretor aí, cinema chileno. É o longa-metragem dele de estreia. Ele já tinha feito trabalhos anteriores, mas nenhum era longo de ficção. Tá? Ele é baseado num livro bem vendido no Chile. Quando eu estive lá, eu cheguei a ver esse livro anunciado, que é um livro chamado Los Fuzileiros. O nome do escritor deixa eu ver aqui. O escritor é o Juan Cristóbal Pena, tá? É o autor do livro. É interessante porque o livro, assim, eu já peguei esse livro, eu já folhei ele numa livraria que eu tava lá. Mas eu não, enfim, eu tava com muitas compras já, coisa da minha pesquisa, de cinema chileno, enfim, e eu acabei não comprando esse livro. Mas ele é interessante porque ele é escrito como uma crônica. Então, apesar de ter ali de relatar os fatos, ele é escrito como se fosse uma crônica sobre o episódio de tentativa de justiçamento ao Pinochet, né? Então, o filme ele tem essa pegada, assim, né? Bom, eu acho um filme muito interessante, um filme que tem muita ação, né? Um filme feito ali muito naquela ambientação de combate mesmo. Então a Frente Patriótica aparece em ação já no começo do filme. Muita gente o filme começa documental, depois entra a parte de ficção. É uma coisa que é um recurso que é bem comum nesse tipo de filme, mas que funciona, não adianta. E no filme está muito bem colocado. Aliás, uma das principais características do filme é aliar muito bem documentário com ficção. Não é um filme que seja documentário e ficção, tá, gente? É um filme de ficção. É um filme de ficção, mas que tem alguns momentos documentais e que estão muito bem mesclados, assim. A ficção do filme, ela consegue interagir bem com o documentário, então os personagens interagem, tem momentos históricos que aparecem numa TV, então o personagem está na TV, enfim, né? Tu vê os acontecimentos das ruas aí, documentais, aí tu vê aquilo sendo ambientado na ficção. Isso não é fácil de fazer e é muito bem feito no filme. Isso pra mim foi um dos pontos mais relevantes da trama. Bom, e aí colocando algumas questões que também fazem uma crítica do filme, né? A Tamara, ela é muito bem interpretada pela atriz Daniela Ramírez, que está muito bem no filme como Tamara. Mas o filme ele acaba entrando em alguns aspectos que são infelizmente comuns sobre os filmes que representam a luta armada na América Latina. Vejo que, assim, isso é como eu conheço, assim, eu pesquiso muito esse tema, né? Então eu conheço muitos filmes que retratam a luta armada, a luta revolucionária, em especial os filmes lançados nos últimos 20, 25 anos. Porque, assim, gente, é muito diferente um filme feito sobre o movimento revolucionário, um filme feito durante os acontecimentos, um filme feito nos anos 60 e 70, tem um tipo de lógica. Um filme feito dos anos 90 e diante tem outro tipo de lógica, tá? O que eu quero dizer? O aspecto teórico, o aspecto militante, o aspecto do conteúdo crítico. Isso é menos abordado nos filmes mais recentes, nos filmes depois das transições das ditaduras para as democracias, tá? Nos filmes mais recentes a gente tem muita ênfase na questão do filme de ação, então tu pode ver isso no filme do Marighella, e, assim, tô falando porque é um filme famoso, né? Entre outros, entre vários outros, tu vai ter isso aí, né? O próprio Que Ex-Companheiro, enfim.
filmes, eu tô falando filmes brasileiros, mas se pegar filmes de outros países da região aqui, tu vai ter o mesmo. E nesse filme aqui, então, entra isso. A gente não vê muito os aspectos do conteúdo crítico da Frente Patriótica Manuel Rodrigues, ou seja, o que defendem. Bom, estavam contra o Pinochet, mas o que eles defendem? Qual é a sociedade que eles buscam? Qual a característica da militância do grupo? Isso o filme assim, não passa muito, né? O filme apenas mostra um grupo que está contra o Pinochet. Inclusive no filme, o grupo parece ser muito menor do que era. Parece um grupo de amigos no filme. Isso também é uma característica comum nos filmes que representam a luta armada na América Latina. Isso é bem comum, na verdade, né? E isso está aqui também. Vejam, na vida real, na história como ela foi, o filme não tem que seguir a história como ela foi. Um filme é um filme, a história é a história. Filme não conta história. Não entrem nessa nunca. Né? Eu só estou apenas apontando algumas diferenças, apenas, né? Algumas diferenças entre os fatos e a ficção. Então, na história, a Frente Patriótica Manuel Rodrigues ela era articulada nacionalmente, tinha aí um contingente de combatentes muito grande. No filme, no filme ficou reduzida a uma espécie de um grupo de amigos, assim, um pouco maior do que um grupo de amigos, mas um grupo relativamente pequeno. Outra coisa também é um certo romantismo na trama, de certa maneira, algumas palavras da Tamara falam sobre amor, né, que derrotar o Pinochet é um ato de amor. Isso é uma coisa que foi se reiterando ao longo do filme. Isso, um conteúdo revolucionário, talvez não entre muito, mas é uma coisa que é como o diretor escolheu representar, né? O diretor, o roteiro, seja lá o que for representado daquela maneira. Algumas palavras que eles usam da Tamara até são retiradas de discursos dela mesmo, né? Quando ela fala até que ela só é uma pessoa comum que quer voltar a amar normalmente, ela fala isso no filme. Isso é uma entrevista que ela dá para a TV francesa na época, então isso é real. Agora, ela não era só isso, né? Então, e acaba tendo essa coisa assim, né? Inclusive no cartaz do filme, é interessante que eu acho que o cartaz já entrega um pouco isso, porque o cartaz é um cartaz de ação, tu vê eles em ação no cartaz, e o logo da Frente Patriótica Manuel Rodrigues, que é um FPMR com um fuzil, assim, que é o logo original, vou botar aí na edição, mas aí no filme eles colocaram uma florzinha no logo do grupo. É como se naquela coisa, não, é um ato de amor, né? Até se eu não me engano, no cartaz está escrito um ato de amor, né? E assim, né, sei lá, acho que isso não é um grupo revolucionário, não é assim, né, que funciona. Mas, de novo, é um filme, gente, é um filme. E é um bom filme, é um filme que eu adorei ver. Eu vi 2 vezes, eu falei já. Mas a maior crítica que eu teria ao filme é que, assim, ó, eu não vou dar spoiler, tá? Mas, como eu contei antes ali, quando eu contei assim, um pouco da trajetória da Tamara e da Frente Patriótica, a Frente Patriótica ela vai ter esses momentos de auge, né? Primeiro, em 86, a tentativa do Pinochet, de assassinar o Pinochet, e depois em 88, quando eles tomam várias cidades no país, nos eventos da chamada Guerra Patriótica. O filme, gente, o filme aqui é sobre a tentativa de executar o Pinochet em 86, tá? Só que o filme avança depois para esses episódios de 88 que eu tô narrando para vocês, que eu narrei para vocês ali. Só que essa passagem de tempo ela é crua. Parece que aquilo aconteceu na semana seguinte, parece que mistura uma coisa na outra e quem tá vendo o filme não conhece bem a história, não entende o que tá acontecendo depois. E eu posso dar esse testemunho de maneira bem fiel e embasada, porque assim, eu assisti o filme 2 vezes e nas 2 vezes eu estava acompanhando de historiadores. Na primeira vez que eu fui ver o filme, eu tava com 3 amigos meus, né? 2 amigos e uma amiga, que são historiadores. E na segunda vez que eu fui também com 2 amigas historiadoras. Nesses 2 grupos eu era o único especialista em história chilena. Mas quando terminou o filme eu perguntei, vocês entenderam o que acontece lá depois, né, no final lá, depois da Batalha dos Andes? Então eu perguntei das 2 vezes que eu fui ver o filme com esses 2 grupos diferentes, eu perguntei ao final, né? Tu entendeu o que aconteceu depois do ataque? É porque quando eu vi da primeira vez, eu entendi e eu percebi, porque como eu estudo cinema de maneira realmente sistemática, acadêmica, e eu sou historiador de história do Chile, eu entendi os fatos, mas eu percebi que a estrutura narrativa era um pouco confusa.
E eu imaginei que para uma pessoa que não conhece aquela história em detalhes, não tenha ficado claro. E eu perguntei, depois do ataque ao Pinochet, vocês entenderam os outros conflitos que tiveram depois? E ninguém tinha entendido. Porque parecia que era uma coisa assim, bom, era a continuidade daquela batalha. Eles entraram em combate ali, depois entraram em combate com a polícia em outro lugar. Parece que era uma coisa meio tentando fugir da reação militar, mas não era. Aquilo eram eventos acontecidos 2 anos depois, já em outra cidade, já no sul do país, né, em Los Quienes. Aparece ali a tomada de Los Quienes no filme, mas muito rápido. E aí depois a intriga dos personagens. Eu não vou falar nada, tá? Tem as intrigas. Foi até mudado da história para ficção, tem diferenças, não vou falar sobre. Uma outra questão também que me chamou a atenção é que o papel da Tamara no grupo foi diminuído, eu diria assim. Ela é a protagonista do filme, tá? Mas eu diria que na história real ela foi bem mais protagonista do que ela é no filme, tá? Ela era uma comandante importante, ela chegou a ser assim a segunda, né, no comando da Frente Patriótica, e no filme não é bem assim que acontece, tá? Mas de novo, gente, é um filme, não espere que o filme conte a história, nunca espere, isso não existe. Eu sou cineasta e sou historiador, tá? Então assim, cinema é uma coisa, história é outra. Claro que se mesclam, até porque um sujeito não faz um filme fora da história, mas assim, um historiador não tem a obrigação de contar a história com uma câmera. Nem eu, que sou historiador, não tenho essa obrigação, porque quando eu tô com uma câmera, apesar que eu tento fazer história com a câmera também, mas isso é outros 500. Um outro ponto muito forte do filme, né, um ponto muito forte do filme é a relação de alguns personagens, porque o filme ele acaba se baseando na relação dos personagens mais do que no conteúdo crítico do grupo, como eu falei. Agora, tu vai ter algum paralelismo ali entre a Tamara, que vem de uma origem burguesa, então ela tem que se provar frente aos companheiros, né? E ela tem uma vida paralela tentando visitar a família. Então vai ter um outro personagem que é o Satya, que é um personagem também que existe, que está vivo ainda, né? Um grande militante revolucionário, que vem da periferia, e aí tu vai vendo ali a trajetória diferente dos dois, tem um paralelismo ali. Então, inclusive tem um momento que a Tamara vai com ele até a periferia lá e tudo. Então isso é muito interessante, assim, essa coisa do Satya e da Tamara por esses caminhos. E de certa maneira ambos têm que se provar dentro do grupo. O Satya porque não tinha uma formação política teórica antes de entrar no grupo, e a Tamara porque vem de origem social distinta dos militantes, que a maioria deles vem de uma classe, assim, de uma categoria socioeconômica mais humilde, mais pobre, e ela vem das camadas altas, né? Então, tanto ela quanto o Satya, por motivos diferentes, eles vivem uma situação no grupo de ter que estar se provando, e a gente vai vendo a trajetória deles no grupo, na Frente Patriótica, e também nas suas vidas pessoais, né? E vai vendo essas diferenças, e isso é um dos pontos fortes do filme. Isso, eu diria pra você, gente, que é a riqueza que a ficção pode nos dar. É poder transformar essa realidade histórica de uma maneira que num filme a gente entenda essas diferenças. Por isso que eu digo que a gente não pode cobrar de um filme que ele conta a história. O filme ele representa a história da sua maneira, com seus artifícios fílmicos. Quem conta a história são livros. Livros, pesquisas, artigos, não é o filme. Mas o filme tem outros recursos que servem para que nós possamos pensar a história. Então, nisso aí o filme tem os seus méritos, muito embora em alguns pontos, como eu falei já, em alguns pontos eu acho que ele acaba ficando aquém, né, quando não trata muito conteúdo crítico da organização, o conteúdo teórico, político da organização, e também, como eu falei, eu acho que no final o roteiro ficou um pouco confuso, os eventos históricos que ali são retratados não ficam muito claros, né? Eu entendi porque eu conheço bem aquela história ali, mas é isso, no geral, filmaço. Mesmo esses erros dele, eu diria que, como eu já falei antes, são meio que comuns, infelizmente, desse tipo de representatividade fílmica. Mas o filme ele tem uma coisa muito boa, que é uma coisa muito cara a mim, que é a tentativa de resgate do que eu chamo de memórias revolucionárias, né? Porque depois que tu vai ter a volta das democracias lá na América Latina, democracias, né, liberais, comandadas pelo capital, mas, enfim, com eleições formais, a gente sabe que os integrantes e os grupos de luta armada eles ficam num limbo, né? Como se fosse dois atores, né? Tu tinha as ditaduras, tu tinha a luta armada, todo mundo errou. Isso é um absurdo completo. Isso é um absurdo completo, entendeu?
real, quer dizer, não tem como equiparar uma coisa com a outra. Então, a gente sabe que isso acontece no Brasil, na Argentina, no Uruguai, enfim, essa tentativa de dois lados, né, de uma falsa simetria. Então a gente sabe que na verdade era um confronto completamente assimétrico. E o filme ele resgata, ele tem essa intenção de resgatar. E isso é bem claro, tá? Eu não vou dar spoiler, mas tá no final do filme lá, quem vê o filme, no final ela tem bem claro isso eu gostei muito, assim, essa coisa de mostrar que, olha, essas pessoas são importantes para nós. Esses militantes que deram a vida, que tentaram dar a vida, que arriscaram a sua vida, eles são importantes para nós. Eles estão conosco aqui. Isso tá no filme, então parabéns aí para a produção, tá? Bom, gente, então vamos chegando aí ao final desse vídeo, desse episódio aqui da nossa querida Cinemateca Histórica. Eu peço para todo mundo que curtam o vídeo, compartilhem, comentem o que achou. Eu vou seguir produzindo mais conteúdos. Esse vídeo em especial é dedicado a todos aqueles e aquelas que resistiram contra os regimes de opressão, os regimes de exceção na América Latina, em especial aqueles que tombaram na luta revolucionária na América Latina, homens e mulheres que deram a sua vida, que deram a sua experiência, deram tudo de si e deram o melhor que tinham, que era a própria vida. Então eu quero aí dar aí um grande abraço a todo mundo que está junto nessa mesma luta aí. Vamos seguir lembrando desse pessoal, que todos merecem nosso apreço, nosso respeito, mesmo que não concorda com as táticas, que no mínimo respeite a luta revolucionária na América Latina. Então é isso, gente. Viva a luta revolucionária na América Latina, viva a comandante Tamara e viva a Frente Patriótica Manuel Rodrigues. Manuel Rodrigues, Frente Patriótica, bala por bala, fuego por fuego, por un Chile mejor. Manuel Rodrigues.